Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Estude Comigo Brasil. E para quem não conhece, o objetivo desse canal é de estudar junto com vocês disciplinas relevantes cobradas em concursos públicos e tentar repassar um pouco de conhecimento, apresentando resoluções, questões de raciocínio lógico, português e também tecnologia da informação. Antes de começar a correção, espero que você tenha paciência em escutar. Eu quero falar brevemente um pouco sobre essa prova que eu vou corrigir agora, a prova de raciocínio lógico da Polícia Federal. Eu fui fazer essa prova presencialmente aqui em Brasília e confesso que por conta da pandemia eu quase desisti de fazer essa prova, né? Mas no meu caso, graças a Deus, correu tudo bem. Eu fiz a prova lá na Católica, Universidade Católica de Brasília, onde inclusive foi o local onde eu me formei, a long time ago. E a sala estava bem ventilada, eram poucas pessoas, não porque faltaram, assim, a sala eu acho que ela estava quase no seu limite, mas porque foi dado um espaço considerável aí entre os candidatos, dividiram bem aí, organizaram bem a sala. Sobre a prova em si, eu não estava assim preparado para todas as disciplinas cobradas. Contabilidade, por exemplo, apesar de eu ter estudado já essa matéria 1 ano atrás, eu não me lembrava praticamente de nada. Então, foi um chute só, chutei para todo lado. O meu objetivo em fazer a prova foi o de treinar, vivenciar, voltar a ter essa experiência de provas, que já fazia algum tempo que eu não vinha fazendo provas, né? Por conta da pandemia, ocorreram poucas provas. E realmente essa situação de prova, ela me trouxe algumas surpresas, né? Por exemplo, eu fiquei um pouco decepcionado com a prova de português. Eu acabei errando 6 questões de 24 itens e que para o Sebrasp você fica apenas com 12 pontos líquidos, né? Então é um ponto aí de atenção que eu vou ter que dar uma reforçada para os próximos concursos que eu participar assim na Vera. Na prova de matemática eu já fui um pouco melhor, mas mesmo assim eu errei 2 questões por falta de atenção. Eu vou fazer essa prova aqui com vocês, né? É claro que eu vou fazer da forma correta, sem ser da forma que eu tinha feito lá, de ser desatento, mas eu vou comentar com vocês aí esses problemas que eu tive. A prova de tecnologia, eu achei que eu me saí bem. Claro, eu não consegui acertar todas, mas eu acho que vai me render uma boa pontuação. Não sei se eu vou conseguir a pontuação para ter a redação corrigida. Até gostaria de saber, né, para poder ter a redação avaliada, mas eu acho que não vai dar, né? Pelas outras matérias que eu não estudei, por vários chutes que eu fiz na prova, eu acho que a pontuação que eu vou conseguir não vai ser uma pontuação péssima, mas também acho que não vai ser suficiente para conseguir ter a redação corrigida. E cada prova que você participa é um aprendizado, né? Eu já aprendi muito com as besteiras que eu fiz em provas anteriores e com certeza eu aprendi com essa prova da PF, mesmo eu não estando comprometido assim com esse concurso. E a recomendação é essa, que você esteja praticando ou através de simulados, quando você não puder ir fazer a prova presencial, né? O custo também, não são todas as provas que eu faço, o custo é muito alto para fazer as inscrições. Essa realmente eu quis fazer porque era um concurso em nível nacional, e aí eu queria ver como é que seria e quis participar dessa prova. E você também tendo oportunidade aí onde você mora, concursos locais ou estaduais, ou até esses federais, vale a pena você participar porque sempre tem alguma coisinha que você aprende, tá bom? Então, antes de começar aqui a correção, eu vou colocar a vinheta do canal e em seguida a gente já entra com as questões aí da forma que eu resolvi no dia da prova, claro, só corrigindo aquelas 2 que eu citei que eu errei, que eu vou fazer da forma correta aqui. Então, vamos lá. Questões 49 a 51. Para realizar uma operação de busca e apreensão em 2 localidades diferentes, devem ser deslocadas 2 equipes, cada uma delas composta por um delegado, um escrivão e 2 agentes. Tendo como base essas informações, julgue os itens seguintes. Se estiverem disponíveis, no momento de formação das equipes, 3 delegados, 4 escrivães e 6 agentes, o número de maneiras distintas de se montar as 2 equipes é superior a 6.500.
Então, as equipes são formadas por, vamos lá, 1, que mais? 2, 3, 4. 4 policiais, sendo um delegado, um escrivão e 2 agentes. Na questão 1, ele falou que nós temos disponíveis para montar essa equipe, e ele está falando de 2 equipes. Então a gente tem essa equipe e tem mais outra equipe aqui, ó. 1, 2, 3. Esse vai dar aqui. 4. Pronto. Temos a outra equipe aqui, que também vai ser composta por um delegado, um escrivão e 2 agentes. Ok. Nós temos disponíveis, na questão aqui 49, 3 delegados, 4 escrivães e 6 agentes. A gente vai primeiro montar uma equipe e depois a gente vai montar a segunda equipe. Essa é a lógica que a gente vai adotar. Bom, para montar a primeira equipe, a gente vai pegar 3 delegados e colocar nessa posição aqui, ó, na posição de delegado da equipe. Então, o que a gente vai fazer? Uma combinação de 3, 1 a 1. É combinação ou é arranjo? Bom, gente, sinceramente, para uma posição só, tanto faz você considerar como combinação ou como arranjo. Porque combinação e arranjo só começa a fazer diferença quando a gente tem 2 posições ou mais. Porque aí a ordem pode não importar, aí a gente tem uma combinação, ou ela pode importar, no caso de uma fila. O primeiro e o segundo é diferente do segundo que está aqui mudar de posição. Então, na verdade, arranjo de 3, 1 a 1 ou combinação de 3, 1 a 1, as 2 respostas aqui vai dar 3. Tá? Vai ser o quê? 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial. E se for combinação, isso aqui é a fórmula do arranjo. Se for combinação, eu vou ter mais um 1 fatorial aqui. Então a resposta vai dar 3 do mesmo jeito. Vai ser 3 vezes 2 fatorial sobre 1 fatorial. Opa, aqui é 3 menos 1, né? 3 menos 1 sobre 2 fatorial. Cancela, cancela, a resposta vai ser 3. Então eu tenho 3 possibilidades aqui na primeira posição aqui de delegados, tá? Detalhei bem aqui essa informação de arranjo de combinação, mas a verdade é que a gente só tem 3 possibilidades. Quando nós vamos agora para os escrivães, eles vão ocupar essa posição aqui. É a mesma lógica. Eu vou pegar os 4 e vou misturar aqui. Então vão ser 4 possibilidades. Combinação de 4, 1 a 1, ou arranjo de 4, 1 a 1, tanto faz. São 4 possibilidades aqui nessa primeira casinha de escrivão. Agora, o restante da equipe, agora aqui já faz diferença. Eu vou pegar 6 agentes e eu vou combinar esses agentes, combinar os 6 agentes nessas 2 posições. Agora faz diferença. Por que combinação? Porque se eu tiver o agente 1 aqui e o agente 2 aqui, e eu pegar o agente 2 aqui e colocar o agente 1 aqui nessa posição, na verdade a gente está falando dos mesmos 2 agentes e eles vão fazer parte da mesma equipe. Então, combinação é para esses casos. A gente usa a forma da combinação quando não faz diferença. Então, o que a gente vai ter? 3 vezes 4 vezes combinação de 6 é 6 fatorial, sobre 6 menos 2 fatorial, sobre 2 fatorial. 6 menos 2 fatorial é igual a 4 fatorial. Então, a gente tem igual a 3 vezes 4, 12, vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, que multiplica. 2 fatorial é igual a 2 sobre 4 fatorial. Eu cancelo esse 4 com esse 4. 30 dividido por 2, que é 15.
Então aqui a resposta é 12 vezes 15. Isso daqui dá igual, vamos fazer de cabeça, ó, 10 vezes 150, ou 10 vezes 15 dá 150. 2 vezes 15 dá 30. 150 mais 30, 180. Tá bom? Então, 180. E agora, a gente montou a primeira equipe. Essas pessoas aqui já foram utilizadas. O que a gente vai fazer com a segunda equipe? A gente vai multiplicar, porque a gente continua querendo uma coisa e outra, né? Elas estão. Você vai misturar tudo que você conseguir aqui com tudo que você conseguir aqui, então é vezes. Mas a diferença é que aqui, quando você usou um delegado aqui, a gente tem um delegado a menos para combinar aqui. Então, na verdade, se eu tinha 3 delegados, quando eu vou montar essa equipe do lado de cá, eu só tenho 2 delegados. Se eu tinha 4 escrivães, quando eu vier aqui, eu só vou ter 3 escrivães. É o que sobrou da outra equipe. E quando a gente tinha 6 agentes, para combinar 2 a 2, a gente já tirou 2. Então só sobraram 4 agentes. E aí a gente vai fazer a mesma lógica que a gente fez. A gente vai multiplicar. Né? A gente quer combinar tudo isso aqui com tudo que tiver do lado de cá. Então a gente vai multiplicar. 2. Combinação de 2 1 a 1 ou arranjo de 2 1 a 1, tanto faz, vai dar 2. Nessa posição aqui dos escrivães, agora eu tenho 3 possibilidades só. E aqui agora eu vou combinar 4, 2 a 2. Então eu vou ter aqui esse lado de cá vezes 2 vezes 3, 6, combinação de 4, 2 a 2, que é 4 fatorial sobre 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Ok? Então eu tenho 6 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, para eu poder cancelar com fatorial lá embaixo. E esse 2 fatorial aqui virou só 2, né? 2 vezes 1, 2. Cancelo. 4 vezes 3, vou cancelar também aqui, vai me sobrar 2. 6 vezes 2, 12. Vezes 3, 36. Então, o lado de cá são 36 possibilidades com o que sobrou daqui. Mas misturando essa equipe com as possibilidades dessa equipe, eu vou ter 180 vezes 36. Então vamos lá, 180 vezes 36. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 1, 3, 5. Isso aqui vai me dar 0, vai me dar 8, aqui vai me dar 4, aqui vai me dar 6.480. Então, 180 vezes 36 é igual a 6.480. E aqui na resposta, tinha que ser o CESP mesmo, né? Ele colocou bem próximo aqui, ó, 6.500. Então, o número de maneiras distintas de se montar as duas equipes é superior a 6.500? Não, não é superior. É 6.480, então é inferior. Essa questão aqui, ela vai estar errada. Ok? Questão errada. Vamos registrar aqui. Vamos agora para a próxima questão, a questão número 50. Questão 50. Se estiverem disponíveis no momento de formação das equipes exatamente 2 delegados, 2 escrivães e 4 agentes, o número de maneiras distintas de se montar as duas equipes é igual a 4 fatorial. Bom, não mudou nada da lógica que a gente fez aqui na questão anterior. A lógica ainda é a mesma, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. A lógica é a mesma. A gente vai formar duas equipes. O que mudou foi simplesmente... Então a gente vai ter aqui, eu vou fazer assim para ficar mais rápido. Eu tenho duas equipes. Uma, duas. Uma composta por 1, 2, 3, 4. A outra equipe também por 4 pessoas. A lógica é exatamente a mesma. Eu vou ter um delegado, um
escrivão e 2 agentes. Um delegado, um escrivão e 2 agentes. A lógica é a mesma. Só que o número de delegados, escrivães e agentes disponíveis mudou. Então eu só vou ter 2 delegados, eu só vou ter 2 escrivães, eu só vou ter 4 agentes. Vou montar a primeira equipe e depois vou montar a segunda, da mesma forma que a gente fez da outra vez. E aí a gente vai multiplicar, porque assim, a gente vai tudo que a gente tiver aqui, a gente vai multiplicar pelo que tiver encontrado aqui. A gente vai misturar tudo. Mas vamos lá, vamos resolver. A lógica é a mesma. 2, eu vou combinar 2 na posição 1 a 1. De novo, combinação ou arranjo, tanto faz. Eu vou ter 2 possibilidades apenas aqui. Então eu vou ter 2 possibilidades para delegado. Escrivães, eu tenho 2 escrivães para uma única posição. Então eu só vou ter 2 possibilidades aqui. Ou vai ser escrivão 1 ou vai ser escrivão 2. E agora eu tenho 4 agentes. Então eu vou pegar 4 agentes, combinar 4 agentes, 2 a 2. Por que combinação? Porque se eu pegar o agente 1 de novo e o agente 2 aqui do lado, né, conforme na primeira questão, é a mesma dupla de agentes se eu colocar o agente 2 e o agente 1. Essa dupla aqui é a mesma. Então a gente usa combinação para esses casos. Então o que a gente vai ter? 2 vezes 2 vezes 4 fatorial que multiplica 2 sobre 2 fatorial sobre 2 fatorial. Isso aqui me dá 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, para eu poder cancelar com um desses dois aqui de baixo. Esse 2 aqui, 2 fatorial é igual a 2. Então eu vou cancelar 4 dividido por 2 vai me dar 2. E agora eu vou fazer a multiplicação disso tudo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. São 24 possibilidades aqui para essa primeira equipe. Agora vamos fazer a segunda equipe, seguindo a mesma lógica da primeira questão, que foi, se a gente já usou um delegado aqui, a gente vai ter um delegado a menos aqui. Ok? Então, esse é o que o grupo total. Se a gente já usou um delegado, aqui a gente vai ter menos para combinar. O que a gente vai ter? Tinha 2 delegados, já usei um na primeira equipe. Quantos delegados sobraram para uma equipe? 1 delegado. Então vai ser 1. Vezes. Tinha 2 escrivães, usei 1. Quantos escrivães sobraram para eu fazer aqui na segunda equipe? Só me sobrou 1 escrivão. E a gente tinha 4 agentes. Se a gente usou 2 na primeira equipe, quantos sobraram? 2 agentes. Então a gente vai ter combinação de 2, 2 a 2. Isso aqui vai ser 1 vezes 1, que é 1, vezes. O que é a combinação de 2, 2 a 2? É o próprio 2, mas vou colocar aqui na forma aqui. É 2 fatorial sobre 2 fatorial, 2 menos 2 fatorial, 0 fatorial. Isso aqui dá 1 sobre 1. 1 vezes 1. Que daí dá 1. Na verdade, a gente também... Então, nessa primeira combinação de 2, 2 a 2, é pegar os dois e misturarem aqui. A gente só vai ter A e B e A. Só que B e A é o mesmo, então a gente só tem uma possibilidade. Então vai ser 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, multiplicando o lado de cá da primeira equipe vezes o lado de cá da segunda equipe, eu tenho 24 possibilidades. O que ele perguntou? Se 24 é igual a 4 fatorial. Então, vamos calcular 4 fatorial? 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. 24 é igual a 24? É. Então, essa resposta aqui, ó, ela está correta. Ok? Resposta correta. Questão 51. Já vamos aproveitar aqui e matar a questão 51.
Se estiverem disponíveis no momento de formação das equipes exatamente 2 delegados, 2 escrivães e 4 agentes, o número de maneiras distintas de se montar as 2 equipes seria igual ao número de maneiras de se montar, escolhendo-se entre esses mesmos profissionais uma única equipe para a realização de uma busca em uma única localidade. Então, a gente tem a mesma disponibilidade da questão anterior. A gente tem 2 delegados, 2 escrivães e 4 agentes. Ele está falando que se eu montar 2 equipes, né, é a mesma coisa de eu mandar uma única equipe para a realização de uma busca em uma única localidade. Uma única equipe. Bom, para eu montar as 2 equipes, a gente já calculou quantas possibilidades a gente tem. A gente tem 24. A gente tem aqui, ó, equipe, a primeira equipe, que me deu 24 possibilidades, e a segunda equipe foi o que sobrou aqui para a gente poder combinar. Sobrou o quê? Uma possibilidade apenas. A gente só tinha um agente, na verdade, a gente só tinha um delegado, um escrivão e 2 agentes. Então aqui a gente só tinha uma possibilidade. Vamos interpretar o que ele pede. Escolhendo-se seria igual ao número de maneiras de montar, escolhendo-se entre esses mesmos profissionais uma única equipe. Bom, se a gente escolher só uma equipe, eu tenho, para escolher essa equipe ou essa, eu vou ter o quê? 24 possibilidades do mesmo jeito. Quando eu escolho uma equipe desse lado, eu só tenho uma possibilidade desse lado. Se eu escolher desse lado aqui, também só vou ter uma possibilidade. Então, assim, e se eu montasse isso aqui também uma equipe só, fosse uma equipe inteira, também a gente só ia ter uma possibilidade. A gente ia montar as equipes e ia ter só uma única possibilidade. Ou seja, não ia mudar essa forma aqui, ó. Se a gente pegasse, né, assim, o raciocínio dessa questão 51 está relacionado com o raciocínio da questão 50. Por quê? O número de maneiras distintas de montar as 2 equipes a gente já sabe que é 24, mas se a gente pegasse os mesmos profissionais e tentasse montar uma equipe só, pegasse esses aqui e misturasse aqui numa equipe só, a gente já ia chegar aos 24 que a gente encontrou ao montar a segunda equipe. A gente ia chegar ao mesmo valor. Porque mesmo que sobrassem pessoas aqui que não fizessem parte de equipe nenhuma, eu usasse eles só para uma equipe, ia dar no mesmo. Né? A resposta seria diferente se a gente tivesse sobrando aqui. Se a gente tivesse, por exemplo, 5 agentes, aí no caso ia sobrar mais, ia dar uma diferença. Mas como a gente só sobra uma possibilidade para o lado de cá, realmente essa questão aqui também ela está correta. Ok? Vai dar no mesmo, e aí a resposta é a resposta correta. Vejam que essa questão aqui está totalmente relacionada com essa. Essa daqui estava relacionada com essa, e na prova você tem que fazer isso, né? Você deve sempre associar uma questão a outra para você ir ganhando tempo. Demorei muito tempo na primeira questão. Na segunda eu já perdi menos tempo, porque eu já tinha raciocinado a respeito como é que seria. E na terceira você perde menos tempo ainda. As questões geralmente são assim do CESP. Ela tem uma questão que demora muito tempo e as outras são consequência da anterior. Vamos agora para a questão 52 e questão 53. Questões aí de argumentos e raciocínio lógico, né? Então, P1, se a fiscalização foi eficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas. P2, se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízos. P3, a fiscalização foi deficiente. E a conclusão C, os mutuários tiveram prejuízos. Considerando o argumento formado pelas proposições precedentes, em que C é a conclusão e P1 a P3 são as premissas, julgue os itens a seguir. Questão 52. A proposição P2 é equivalente a: se as falhas construtivas não foram corrigidas, os mutuários tiveram prejuízos.
Então, ele está perguntando só da P2, então ele está levando em consideração só isso daqui, ó. Não está fazendo nenhuma análise de conclusão nem nada. Ele está falando só de P2. E está falando se P2 é equivalente a isso. Bom, aqui, já fiz vários vídeos aqui no canal sobre essa situação, mas a dica principal é o seguinte: se A, então B, que aqui é a premissa P2. Existe algum equivalente de se A, então B, que comece com a palavra se novamente? Existe isso? A resposta é existe, ok? É o famoso voltar negando. Então, se A, então B é equivalente a se não B, então não há. Toda prova de raciocínio lógico, quase toda, assim, 90% das questões de raciocínio lógico, quando começa a falar de premissas, tem uma questão sobre isso. Então, existe? Existe. E como é que você faz? Se não B, então não há. Ou seja, vamos identificar o que é A, o que é B. A é o primeiro lado do argumento, da premissa, B é o segundo lado. Então, se A, então B. Se as falhas construtivas foram corrigidas, isso daqui é A, os mutuários não tiveram prejuízos, isso aqui é B. Então, se eu vou fazer se não B, então não há, eu vou pegar o que é B. Os mutuários não tiveram prejuízos. Vamos negar isso aqui? Vamos. Os mutuários tiveram prejuízos. Não vamos esquecer do se aqui na frente. Se os mutuários tiveram prejuízos, né, peguei o B, agora eu vou pegar o A. Então, nego A. O que era A? As falhas construtivas foram corrigidas. O que é a negação? As falhas construtivas não foram corrigidas. Aí agora eu vou lá, dou uma olhada na questão e vejo se bate. A proporção equivale. Se as falhas construtivas, ó, começou por falhas. Na verdade, ele tinha que começar se os mutuários. Pronto, já está errada a questão. Então, a questão número 52, ela está errada. Ok? Vamos agora para a questão 53. O argumento apresentado não é válido. Então, agora sim, a gente vai mexer com todas as premissas e com a conclusão. Vai mexer com tudo isso daqui, ó. Com todas essas premissas aqui com a conclusão. Vou até dar uma limpada aqui para eu poder utilizar depois aqui. Vou deixar o se aqui, ok? E vamos agora trabalhar com todas as premissas. O que a gente quer saber? Se, utilizando essa conclusão que está aqui, eu consigo, o argumento que eu vou ter não será válido, ou seja, eu não vou conseguir chegar a conclusão nenhuma, então eu vou concluir algo errado, algo que não está correto. Então, primeiro passo, eu vou usar isso aqui como verdade. É o que eu tenho aqui, eu tenho uma afirmativa aqui, ó, que ele falou que é a conclusão, então eu vou considerar isso daqui como verdadeiro. Isso aqui é a minha verdade. Se eu usar isso aqui como verdadeiro e começar a jogar lá nas premissas e no final eu chegar a uma conclusão verdadeira, quer dizer que o argumento é válido. Se eu não chegar a conclusão nenhuma, ou se eu chegar a alguma conclusão inválida, aí o argumento não é válido. Vamos lá então para a primeira parte. Os mutuários tiveram prejuízos é verdadeiro. Alguma premissa que tem os mutuários tiveram prejuízos? Tem aqui, ó. Os mutuários tiveram prejuízos. A diferença é que aqui tem um não. Ou seja, então ele está negando isso aqui que eu considero como verdadeiro. Então ele está me falando que essa parte aqui, ó, esse pedacinho aqui é falso. Só que para o meu argumento ser válido, eu tenho que
essa frase todinha aqui, a P2 todinho, tem que me dar um Vzão aqui, tem que me dar verdadeiro. Se essa primeira aqui, esse lado de cá, é falso, como é que funciona o se então? O se então funciona da seguinte forma. Se eu tiver falso de um lado e falso do outro, eu tenho verdadeiro. Se eu tiver verdadeiro de um lado e verdadeiro do outro, eu também tenho verdadeiro. E se eu tenho falso de um lado e verdadeiro do outro, eu também tenho verdadeiro. A única possibilidade que vai me dar falso nisso daqui tudo é o famoso, né? Já fizemos aqui várias vezes aqui, Vera Fischer. Isso aqui é falso. Então, se eu tenho F do lado de cá, eu não posso ter V do lado de cá, do lado de lá, né? Desse lado aqui. Então eu tenho que ter F também. Então quer dizer que essa parte aqui toda aqui, ó, agora aqui, essa segunda parte aqui, ela vai ser F. As falhas construtivas não foram corrigidas, foram corrigidas é falso. Então não foram corrigidas é verdadeiro, que é o que a gente tem aqui, ó. As falhas construtivas foram corrigidas, mas eu tenho um não. Ou seja, é o contrário do que a gente achou aqui. Aqui a gente achou falso, então aqui eu vou ter um V. Ok? Tem um V. Quando eu tenho V do lado de cá, o que eu tenho do lado de cá? O que eu tenho? Então vamos lá na regrinha do se então. Eu tenho V do lado de cá, eu tenho V do lado de cá. Eu tenho duas situações. Eu posso tanto ser verdade do lado de cá, como pode ser falso. Ó. Isso aqui pode ser a fiscalização foi deficiente ou ela não foi deficiente, vai me dar um Vzão. Então eu não consigo chegar a uma conclusão. Não consigo. Eu estou em dúvida aqui qual que é. Então, a questão número 53 que diz o argumento apresentado não é válido, essa questão ela só pode estar correta. Isso daí é uma verdade, porque eu não consegui chegar a conclusão nenhuma. Ok? Espero que tenha ficado claro. Vamos lá para as questões 54 e 55. Questões 54 e 55. É o mesmo. As questões 54 e 55 se referem ao mesmo enunciado anterior, né? É uma continuação daquele enunciado que a gente viu. Coloquei aqui só para ficar visível aqui na correção. Mas a questão 54 diz o seguinte: uma negação correta da proposição P1, que é essa daqui, começa com se, pode ser expressa por se a fiscalização não foi deficiente, as falhas construtivas foram corrigidas. Então, a primeira pergunta aqui é a mesma que eu fiz lá na questão sobre equivalência. Uma proposição, se A, então B. Se eu estou negando essa proposição que começa com se A, então B, eu posso ter uma negação que comece novamente com a palavra se? Posso? A resposta é não. Então a gente não precisa nem fazer nenhuma observação, nem converter nada. Não tem uma negação de um se, nunca vai ser outro se. Então essa questão 54, ela está errada. Bem simples assim. Basta a gente conhecer essa regrinha, essa dica aí, você não erra mais. A tabela verdade, né, questão 55, a tabela verdade da proposição condicional associada ao argumento tem menos de 10 linhas. Então, assim, para você saber o número de linhas de uma tabela verdade, você pega 2 e eleva ao número de proposições simples, no caso. Então, a gente tem a fiscalização foi deficiente, a gente tem aqui. Então a gente tem uma. E a fiscalização foi deficiente aqui, é a mesma, é a 1. As falhas construtivas não foram corrigidas, é o 2. As falhas construtivas foram corrigidas, também é o 2. Só que uma é negação da outra, mas é a mesma
estão relacionadas, são iguais, sendo que uma é negação da outra. Os mutuários não tiveram prejuízos? Está aqui, os mutuários não tiveram prejuízos. E aí a gente tem aqui já a conclusão. Então, o que a gente vai ter? 2 elevado a quantas proposições ali? Quantas que a gente encontrou? 3. 2 elevado a 3 é igual a 8. Tem menos de 10 linhas? Tem menos de 10 linhas. Só tem 8 linhas. Então, a resposta aqui está correta, né? Já escrevi antes, mas vou colocar aqui, ó. Correta. Tá joia? Vamos então agora para a questão 56. Questão 56. Temos novamente aqui, né? É referente ainda ao mesmo enunciado. P1, P2, P3 e conclusão. E a questão 56 diz o seguinte: caso o argumento apresentado seja válido, a proposição C será verdadeira? Essa é um pouco diferente daquela questão que falava que o argumento não era válido. Porque quando você fala isso, você já está concluindo que essa parte aqui de baixo, a conclusão, não é válida. Aqui, e aí a gente vai e leva ela para cima, leva para as considerações aqui das premissas. Nesse caso aqui, a gente vai deixar a conclusão quietinha aqui no canto dela, a gente não vai usar a conclusão, e vai falar assim, o argumento é válido, ou seja, as 3 premissas compõem o argumento. Se ele for válido, a proposição será verdadeira? Então vamos ver se ele é válido, né? É isso que a gente vai ver. Se ele é válido, se eu chego a essa conclusão aqui, né? Até porque ela aparece bem aqui, ó. Então é isso que ele quer saber. Bom, por onde eu vou começar? Eu tenho P1, P2 e P3. Por qual argumento aqui, qual premissa do argumento inteiro eu vou começar? Eu vou começar por aquela mais simples, que não é um se então. Aquela que já está me falando a verdade aqui, ó. A fiscalização foi deficiente. Então eu já tenho que considerar isso daqui como verdadeiro. Então a fiscalização foi deficiente. É a primeira verdade que eu tenho. Se a fiscalização foi deficiente, a gente vai procurar agora, novamente, por fiscalização. Se a fiscalização foi deficiente, ó, encontramos ela aqui, ó. Ou seja, aqui também vai ter que ser verdadeiro, porque aqui a gente considerou como verdadeiro. Essa parte vai ser verdadeiro. Essa primeira parte aqui. As falhas construtivas não foram corrigidas. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem um se então. Se A, então B. Quando que o se A então B é verdadeiro? Quando a gente tem verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro não, falso com verdadeiro e falso com falso. Essas 3 situações de um se então me levam a um Vzão aqui da premissa toda, que é isso aqui tudo. Ó, isso aqui tudo tem que ser verdadeiro, é o Vzão aqui. A única situação que vai me levar a uma situação falsa é a Vera Fischer. V então F. Se eu já sei que o lado de cá é V, a única coisa que ele não pode ser aqui é justamente para dar Vera Fischer, é o F. Então aqui vai ter que ser V também. Então, se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas. Agora a gente tem aqui, ó, se as falhas construtivas foram corrigidas, ou seja, eu estou negando o que está aqui. É a mesma proposição, as falhas construtivas foram corrigidas, só que aqui tem um não. Aqui não tem um não, então eu vou negar essa parte de baixo. Então aqui é verdadeiro, essa parte aqui só pode ser falsa. Eu tenho um F aqui também. F. Quando a gente tem o F aqui, o que a gente tem? Os mutuários não tiveram prejuízo. Se eu tenho F,
eu tenho duas possibilidades. Ou pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Os mutuários não tiveram prejuízo ou os mutuários tiveram prejuízos. Ok? Então, eu não consigo concluir se essa parte aqui, ó, os mutuários tiveram prejuízos, ele é verdadeiro. Não tenho como. Eu não posso falar que esse argumento aqui ele seja válido, porque eu fiquei em dúvida, porque eu tenho duas possibilidades. Então, essa questão aqui, ela está, e aí eu vou marcar aqui, ela está errada. Ok? Errada. Questão, vamos para a próxima questão, questão 57. Questão 57. Temos aqui o mesmo enunciado das questões anteriores. E a questão 57 diz o seguinte: a proposição P1 é equivalente a: não é verdade que a fiscalização foi deficiente e que as falhas construtivas foram corrigidas. Então, primeiro de tudo, a gente vai falar só sobre P1. Essa aqui é um se A, então B, né? Aqui do lado de cá é o A, do lado de cá da vírgula é o B. Primeira pergunta: existe alguma. Quais são as equivalências do se? A gente tem o se A, então B, mas a gente também tem o se não B, então não A. A gente já até usou, né, numa questão aqui da prova, é o voltar negando. E existe um outro, que é o famoso Neymar. Neymar. O pessoal fala. Que é o quê? É negar a primeira. Então a gente vai negar a. Ou. Aí eu vou colocar o símbolo de ou, por isso que tem um Y aqui, ó. Ou manter. Aí o mar de manter, manter B. Ou B. Então, essa daqui é uma equivalência possível para a frase. Então vamos resolver logo essa equivalência. Se não tem, não é um sim, então eu vou resolver. Se a fiscalização foi deficiente, eu vou colocar se a fiscalização não foi deficiente, as falhas construtivas ou, né? Coloco aqui o ou, as falhas, mantenho, as falhas construtivas não foram corrigidas, então eu vou manter as falhas. Vou só simplificar aqui, não foram corrigidas, né? Só vou tirar a palavra construtivas ali para andar mais rápido. Não foram corrigidas. Beleza. Agora, ele está falando que isso aqui é equivalente a isso. E aqui está o X dessa questão. Por quê? Toda vez que você tem aqui, ó, não é verdade que, você está negando que o quê? Não é verdade que isso aqui tudo. Você não está só negando aqui e depois você está negando aqui. Não é verdade. Assim, você quisesse falar diretamente, você ia falar assim, ó, a fiscalização não foi deficiente, já negava a primeira frase. Aqui, na verdade, está negando tudo que está aqui. E aí foi onde muita gente dançou na prova. E aí eu vou conversar com vocês, inclusive eu, porque eu fui desatento. Fiz essa primeira conversão aqui, vi que tinha um ou, olhei aqui para baixo, vi que não tinha um ou e mandei ver. Nem prestei muita atenção. Eu fui desatencioso. Eu não vi que ele estava negando a frase toda. Eu não lembrei aqui de reparar, né? Eu fiz a prova com desatenção e não percebi isso aqui. Então, eu também vou ter que fazer uma conversão aqui, ó. Não é verdade que a fiscalização foi deficiente, é a mesma coisa eu fazer assim, ó, eu vou negar. Não é verdade que a fiscalização. Então eu tenho aqui, ó, a fiscalização foi deficiente. Então vou negar a fiscalização foi eficiente e aqui fiscalização e as falhas construtivas foram corrigidas. E as falhas
foram corrigidas. Repare que o N está fora de tudo aqui. E aí, eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre a lei de Morgan. Quando você tem uma negação de um E, como é que você faz aqui? Isso aqui é a lei de Morgan. Você nega a primeira, então a fiscalização. Aqui não é eficiente, não, aqui estava escrito deficiente. A fiscalização não foi deficiente. Não foi deficiente. O E vira ou as falhas não foram corrigidas. As falhas não foram corrigidas. E aí, gente, a gente olhar para essa, comparar isso daqui com isso daqui, ó. Se a fiscalização não foi deficiente, não tem o se não, né? Eu coloquei esse se aqui de bobeira, não tem se não. Se era para eu voltar negando. O Neymar não tem se. Então, a fiscalização não foi deficiente, a fiscalização não foi deficiente. Ou as falhas não foram corrigidas, ou as falhas não foram corrigidas. Exatamente igual. E aí, então, essa questão aqui, ela está correta. Eu acho que essa questão aqui foi uma questão bem elaborada, né? E pegou muita gente aí que passou batido, como eu passei também, porque na verdade ele não estava negando, ele não estava fazendo o Neymar aqui. Porque se ele fosse fazer o Neymar, ele teria que colocado assim: é equivalente a fiscalização não foi deficiente, ele já colocaria direto, a fiscalização não foi deficiente, ou ele não ia colocar não é verdade que, ele já colocaria a frase direto com um não bem aqui no meio. Ia vir um não bem aqui no meio, mas não foi isso que ele fez. Ele colocou o não aqui fora, e quando ele coloca aqui fora e fala que não é verdade que, eu tenho que negar tudo, e aí eu dancei nessa questão, mas essa questão ela está correta. Correta. Vamos agora para as próximas questões, as 3 últimas. Bom, finalmente chegamos aí nas 3 últimas questões da prova. 3 questões aí sobre conjuntos e subconjuntos. Espero aí que vocês estejam gostando da correção até aqui. E aí vamos prosseguir com essa correção. Considere os seguintes conjuntos. P igual todos os policiais federais em efetivo exercício no país. P1. Policiais federais em efetivo exercício no país e que têm até 1 ano de experiência no exercício do cargo. Policiais federais em efetivo exercício no país e que têm até 2 anos de experiência. Policiais federais em efetivo exercício no país e que têm até 3 anos. Esse é o P3, de experiência no exercício do cargo. Então, o que a gente tem? A gente tem um conjunto bem grandão aqui do lado de fora. Esse conjunto, ele é o conjunto de todos os policiais federais em exercício no país. E aí ele fala que tem os policiais que têm até 1 ano, os policiais que têm até 2 anos e os policiais que têm até 3 anos. Então, vamos começar quem tem menos tempo. Então, os policiais que têm até 1 ano. Então, policiais federais até 1 ano. E aí ele fala que tem agora os policiais que têm até 2 anos. O que tem 2 anos, eles estão aqui fora, né? São todos os policiais federais desses países, então ele está aqui dentro de todos. Mas ele está aqui fora ou ele engloba também os que têm até 1 ano? Ele engloba também os que têm até 1 ano. Então, na verdade, aqui ó, estão os policiais
federais até 2 anos. E a mesma pergunta eu faço os policiais federais em exercício no país e que tem até 3 anos. Eles também vão estar aqui, só que eles vão englobar os de 2 anos e os 3 anos. 3 anos aqui, ó, é essa parte do círculo preto aqui. Feita essa análise, vamos ver o que ele fala pra gente. O conjunto P, que é esse aqui que está de fora, dos policiais, aqui vai ser P1, P2, P3, de acordo com o número de anos, né? É igual à união infinita dos conjuntos P1, P2 e P3. Então, ele é igual à união infinita dos conjuntos P1, P2 e P3. O que vocês acham? Nesse caso aqui, tem um detalhe nessa questão. Porque se você olhar aqui, ó, se eu unir só 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas não tem um pessoal de 4 anos, 5 anos, 6 anos e assim vai? Então, se você olhar simplesmente para isso, se você não tiver prestado atenção na questão, você não vai perceber uma maldade do CESP. Ele colocou aqui, ó, reticência. P1, P2, P3, reticência. O que quer dizer essa reticência? P4, P5, e seguindo a mesma lógica, é até 4 anos, até 5 anos, até 6 anos, até 7 anos, até 8 anos, até 9 anos, e assim vai. Então, quando ele fala que P é a união infinita dos conjuntos P1, P2, P3, é porque você pode ter essa situação aqui infinitamente. Claro que a gente não vai chegar na infinito, porque ninguém vai ter, sei lá, 30, 40, 50, 60 anos de experiência. Mas é mentira? Não, porque assim, se a partir de 40 anos eu não tenho mais ninguém, o P41 vai ser vazio, o P42 vai ser vazio. E o P, ele está por fora de todo mundo. Então ele abrange todo mundo. Então ele é união infinita. Ele é união infinita. Não está falando só de P1, P2, P3, está falando de P1, P2, P3 reticências. Ou seja, com base nessas informações, de fato, essa questão aqui ela está correta. Creio que várias pessoas podem não ter percebido as reticências ou ter ficado em dúvida se união infinita poderia estar errado. Mas não, está certo. Está certo que não vai chegar, a gente não vai chegar a ter conjuntos infinitos, porque assim, a vida ela tem limite, né? A gente tem uma idade de limite. Mas P, ele vai sim abranger, porque os conjuntos maiores, quando eu chegar lá no P50, ele pode ser vazio, o P51 pode ser vazio, e o P ele vai continuar fazendo essa união infinita de todos esses aí. Ok? Questão, resposta, vou deixar anotado aqui, correta. Questão P2 é subconjunto de P1? Ou seja, P2 está dentro de P1? Não. Aqui está P2, P1 está aqui, ó. P2, ele é o contrário, né? Então ele fez uma afirmativa aqui contrária. Ele tinha que ter falado que P1 é subconjunto de P2. Então, essa questão aqui, eu vou até apagar isso aqui. Questão 59 é uma questão só de conceito. Questão errada. Tá? Repetindo, questão errada. Questão 60. Escolhendo-se aleatoriamente o integrante do conjunto P, a probabilidade de ele ter entre 2 e 3 anos de experiência no exercício do cargo é dada por n que multiplica P2 menos P3, dividido sobre n que multiplica P3, em que n de x indica o número de elementos do conjunto x
E P2 menos P3 é o conjunto formado pelos indivíduos que estão em P2, mas não estão em P3. Então, a gente tem aqui, né, conforme a gente tem que fazer no CESP, a primeira parte que ele fala que é a fórmula da probabilidade, que ele usou aqui para calcular a probabilidade. Ele fala que ele usou essa fórmula aqui. E ele disse que n de x é o número de elementos do conjunto x, tudo bem. E falou que P2 menos P3 é o conjunto formado pelos indivíduos que estão em P2, mas não estão em P3. Essa questão a gente tem que começar a resolvê-la de trás para frente. Primeiro a gente tem que saber se isso aqui é verdade, ó, se P2 menos P3 é o conjunto formados que estão em P2, porque são duas alternativas separadas. Depois a gente vai para essa questão da fórmula, que pode estar certo, porque probabilidade a gente sabe que é uma coisa sobre outra. É aquilo que você tem, ou seja, geralmente é um número menor, né, a quantidade menor, sobre, aquilo que você tem não, aquilo que você quer, porque é a parte menor da estatística, assim, tenho bolas vermelhas, bolas amarelas e bolas azuis. Eu quero a probabilidade de eu pegar as bolas amarelas. Então é aquilo que você quer sobre aquilo que você tem. O que você tem? As bolas amarelas, azuis, vermelhas. Então aquilo que você tem. É assim que você calcula a probabilidade. Então isso aqui pode até estar certo, porque P3 é o conjunto maior. É até 3 anos. É isso aqui tudo. P3. P3 engloba tudo isso daqui. Então ele está embaixo. E qual que é a probabilidade? P2 menos P3. Ele está subtraindo P2 de P3 e está falando que vai ser uma probabilidade. Pode ser até que isso aqui seja certo. Mas primeiro a gente tem que saber se essa aqui P2 e P3 é isso que ele está falando. Então, eu vi alguns professores colocando o seguinte, que P2 menos P3 não é possível, porque P2 está aqui e P3 está aqui, ele é maior. Um é maior que o outro. Mas assim, não quer dizer que não seja possível, tá? Eu consultei aí alguns sites, um vídeo de um professor aqui do YouTube, que ele explica muito bem essa parte de conjuntos. E eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu fiz aqui uma imagem, peguei uma imagem lá do vídeo feito pelo professor Arcir. Deixa eu só lembrar o nome dele aqui. Professor Arcir Bento Júnior, né? E ele tem um vídeo bem explicativo aqui sobre essa questão de conjuntos. Por exemplo, temos aí, nesse exemplo que eu coloquei, o conjunto A, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E o conjunto B, que é 3, 5 e 7. Repare que o 3, 5 e 7 ele está dentro do conjunto A. Então, quando eu faço A menos B, é aquilo que está em A e não está em B, que é 1, 2, 4 e 6. Mas quando eu faço B menos A, é possível? É. Só que ele vai me dar um conjunto vazio. Né? Então, ele vai me dar 0 na parte, se eu fizer a subtração ao contrário. É o que está em B e não está em A. Mas se o B está dentro de A, então tudo que está em B estará em A. Então o resultado vai ser um conjunto vazio. Então quando ele fala nessa questão, o conjunto é formado P2 menos P3, ou seja, P2 é o até 2 anos, é o menor. Então a gente tem o conjunto P2 e temos o conjunto P3. Digamos que P2 seja A e B. E P3 seja A, B, que é os que já estavam aqui P2, ó, A e B, e eu temos também aqui C e D. Ok? Então, quando eu faço P2 menos P3, eu vou ter assim, o que tem em P2 que não tem em P3? Nada, porque eu tenho A e B aqui também. Então, a resposta de P2 menos P3 é igual a vazio. Então, se eu for calcular essa probabilidade, não vai dar certo, porque eu vou estar colocando x que multiplica 0, vazio, não tem nenhum valor, sobre P3, que seria toda a quantidade de P3. No meu exemplo aqui seria sobre 4. Então, eu não ia conseguir achar aqui a probabilidade. Então, essa questão está errada
por causa disso aqui, ó. O conjunto formado por indivíduos que estão em P2, mas não estão em P3. Na verdade, quando você coloca P2 em P3, você está dizendo que é aquilo que tem... essa parte até que está certa, né? P2 é o conjunto formado por indivíduos que estão em P2, mas não estão em P3. Aqui, ó, eu não vejo erro aqui. Eu vejo professores falando que estava errado. Não, é o que está em P2 e não está em P3. Mas o que está em P2 e não está em P3? Nada. Então aqui fica vazio. Se eu falasse P3 menos P2, o que está em P3 que não está em P2? Aí a resposta de P3 menos P2 ia ser igual a C e D. E aí você poderia até dizer, se estivesse dessa forma aqui, que essa fórmula aqui estaria correta. Ela estaria correta. Se fosse aqui P3 menos P2, porque eu ia ter uma quantidade pequena, que era o que sobrou, justamente o que ele está pedindo, sobre o total, que é o P3. Aí a fórmula estaria correta. Ou seja, só está errada porque ele inverteu P2 menos P3. Mas não porque não é possível fazer isso. É possível. Um conjunto maior subtrair de um conjunto menor. Se eu tivesse aqui um conjunto maior A, B e E, tá vendo? Esse conjunto aqui, ele é maior que esse. Eu ia ter aqui uma resposta E. Por quê? P2 menos P3 e P3 menos P2, eu ia ter aqui C e D apenas. O que está em P3 e não está em P2. É o C e o D. E no caso de P2 menos P3, se eu colocasse um Ezinho aqui, seria E. Só uma explicação aí a mais na questão, né? Assim, sobre conjuntos. Mas no caso aqui, essa questão aqui, ela vai estar errada. Ok? Questão errada. Vamos agora para o gabarito da prova. Essa prova ela foi um pouco longa. Eu demorei bastante a fazer essa prova. Eu tentei fazer bem caprichado, até porque eu não tinha estudado as outras matérias da prova, né? Contabilidade, nem nada. Então, assim, eu fiz bem no capricho. Mesmo assim, eu errei duas questões. Uma questão foi justamente essa questão 60, mas não foi pelo fato de achar que isso aqui estava errado, foi pelo fato de eu não ter prestado atenção que P2 e P3 é diferente de P3 e P2, né? Eu considerei como se fosse a mesma coisa e que se eu fizesse P2 menos P3 eu ia ter a diferença também C e D, e aí a fórmula estaria correta. Então eu tinha marcado essa questão como correta, porque essa fórmula aqui eu entendi que ela estava correta, porque tanto faz eu ter feito P2 menos P3 e P3 menos P2. Mas em conjuntos não é bem assim. Quando você inverte, você quer dizer, ó, repare aqui, quando eu fiz P2 menos P3, tendo uma letra E do lado de fora aqui, né? Como se fosse assim, um conjunto, ele sobrasse alguma coisa assim do lado de fora. Eu ia ter respostas diferentes quando eu invertesse. E eu pensei que a resposta seria igual e acabei errando essa questão. Tá bom? Mas aqui eu fiz correto com vocês, tá? Esqueça aqui, eu falei que eu errei, mas aqui eu fiz correto. Tá bom? Era só para exemplificar o porquê de eu ter errado. Bom, é isso. Vamos agora para o gabarito da prova. Aqui está o gabarito. E aí a gente começou na questão 49 até 51. Então a gente vai corrigir aqui, ó, 49, 50, 51 até a questão número 60. Ok? Questão 49, 50 e 51, a gente tem errado, correto e correto. Errado, correto e correto. Questões 52 e 53, errado e correto. Errado e correto. Questões 54 e 55, novamente, errado e correto. Errado e correto. 56, errado, 57, certo. 56, errada, 57, correta. E por último, essas questões de conjunto, certo, errado, errado. Certo, correto, errado, errado. Ok? Então, fechamos o gabarito. Eu fiz essa prova
eu errei 2 questões, foi essa que eu te falei, que fiz por último agora, a questão 60, e errei também aquela outra questão que eu não prestei muita atenção nesse não é verdade, foi a questão 57. Ou seja, treino é treino, jogo é jogo. Chega na hora da prova, por mais que você tenha estudado, tenha feito bastante questões, né? Você ainda está sujeito a errar e se distrair, não prestar atenção no detalhe da questão, sem falar dos próprios peguinhas que a banca procura colocar. Então a gente tem que estar sempre exercitando e sempre que possível é interessante você estar participando de concursos, você que deseja, né, ingressar aí na carreira de servidor público e prestar concursos públicos, tem que fazer questão, tem que participar de concurso, pelo menos você pegar essa experiência, o time de prova. E essa prova eu fiz bem tranquilo, assim, não estava com o objetivo de realmente passar, não tinha estudado todas as matérias, mesmo caprichando, perdendo bastante tempo na prova de matemática, porque essa eu procurei fazer com bastante calma. Mesmo assim, eu passei batido aí e acabei errando 2 questões, ou seja, de acordo com os critérios do CESP, as erradas anulam as certas, né? Então foram 12 questões que foram feitas, eu errei 2, então fiquei com 10, 2 que foram anuladas, 8 pontos líquidos, né? Então assim, não é uma nota tão boa, porque no final das contas cada pontinho faz diferença. Nesse concurso da Polícia Federal, eu até postei aqui no canal a planilha, né, com os resultados. Você vê que mais de 500 pessoas empataram com 73 pontos. Então um pontinho que você perde faz uma diferença enorme para corrigir a sua redação, para a sua classificação. Agradeço a todos aí que têm acompanhado o canal, têm assistido as correções, têm deixado seus comentários, né, e compartilhando aí, questionando. Acho muito legal essa interação. E o canal foi feito para isso, para a gente estar estudando junto, para quando a gente chegar na prova tá bem preparado. O meu obrigado e até a próxima.